Bom dia, irmãos. Amém. Bom, hoje eu vou tentar dar continuidade aqui às aulas da Confissão de Westminster, tá? Hoje a gente vai entrar num tópico novo que a gente vai falar do capítulo 7 da Confissão, que ele fala do pacto de Deus com o homem, tá? Então, se quem tem a confissão, hoje eu não tenho slide, tá bom? Não deu tempo de preparar, foi muito correria esse final de semana. Então, a gente vai abrir aí no capítulo 7 da confissão. A gente vai falar dos dois primeiros parágrafos, que fala sobre, dá o início, né, sobre um tema extremamente importante na teologia reformada, que se chama a teologia das alianças. É basicamente sobre esse tópico que nós vamos falar, tá? Eu espero que a gente consiga entender e compreender esse tema que é de grande importância para você compreender e ver as explicações sobre toda a Bíblia, na verdade, tá? Então, só queria orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por estar aqui essa manhã, tá, juntamente com os irmãos, para aprendermos mais das Tuas verdades, da Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude e nos ilumine com Teu Santo Espírito, abra os nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração para receber as Tuas verdades e nos auxilie, Senhor, a ser precisos e verdadeiros e fiéis também com a Sua palavra, Senhor. Nos ajude com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar das alianças, tá? Também, aqui, existem dois nomes que nós vamos tratar como sendo a mesma coisa, aliança e pacto, tá? Aliança e pacto. Todo mundo aqui já fez alguma aliança? Já fizeram algum pacto, alguma aliança? Né? O presbítero Euclides está mostrando lá a aliança do casamento, né? Então, assim, a nossa vida é feita de pactos o dia todo. A gente, às vezes, que não percebe, né? A gente encontra alguém, fala, promete, né? A gente fica o dia todo, às vezes, fazendo isso, tá? E Deus não foi diferente com as nossas vidas. Deus, no momento em que Ele quis se aliançar, melhor dizendo, se relacionar conosco, Ele se relaciona conosco através de alianças, de pactos. Então, esses parágrafos que nós vamos ver da Confissão de Westminster, lá do capítulo 7, parágrafo 1 e 2, eles vêm relacionando justamente isso. Como Deus se relacionou com a gente, ou melhor dizendo, qual é a forma que Deus quis se relacionar com a gente, tá? Então, quem tem a confissão aí, e já achou, né, quem tem o livro da confissão e que quer acompanhar, eu vou ler devagar, porque nem todos têm, lá no capítulo 7, o primeiro parágrafo, tá? Fala o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. Então, vamos dividir esse primeiro parágrafo aí em três partes. A primeira coisa que esse parágrafo coloca aí para a gente é o seguinte: que existe uma imensurável distância entre Deus Criador e as suas criaturas, tá? Ele fala aí, tão grande é a distância entre Deus e a criatura. Então, uma primeira coisa que nós temos que estabelecer: Deus é um Deus que é soberano, Senhor, Criador. E Ele não se mistura, Ele não é da mesma natureza, não é da mesma essência que as suas criaturas. Isso é uma verdade bíblica.
Tá? Quando você estuda os atributos de Deus, você vê que um dos atributos de Deus é a sua transcendência. Deus está acima da sua criação. Ele está além da criação. Ele transcende a criação. Ele não é a mesma coisa que a criação. Tá? Existe uma forma de se entender esse mundo chamada de panteísmo, que mistura Deus com a criação. Já ouviram aquela expressão, a mãe natureza? Né? Ou seja, a mãe natureza, a gente está falando que no final das contas, tudo é Deus, né? Cada folhinha que cai é Deus. Ou seja, não, Deus é acima da criação. Tá? Só que essa distância entre Deus e as criaturas nos coloca numa posição de obediência e fidelidade com Deus. O fato de sermos criaturas já nos exige, tá? Só por isso que nós devamos obediência e fidelidade ao Criador. Então, só o fato de sermos criaturas e entendermos que nós somos criaturas, só por isso nós já devemos obedecer a esse Deus grandioso e Criador. O apóstolo Paulo, quando escreve a cartas aos Romanos, né, ele, lá nos primeiros capítulos, ele fala que algumas pessoas abandonaram a Deus, trocando a adoração do Deus Criador e adorando as criaturas. Ou seja, eles não reconheciam Deus e não reconhecem Deus como Criador. Eles acabam caindo numa idolatria. Eles acabam, isso daqui está mais alto. Eles acabam caindo em uma idolatria. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, existe uma imensurável distância entre as criaturas e o Deus Criador. Tá? Vamos ver isso daí na Bíblia? Abra aí comigo no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Tá, do versículo 13 em diante. Isaías 40, do versículo 13 em diante. Só para a gente ver essa distância que a Bíblia fala entre nós, e como Deus nos enxerga, né, sendo o Deus Criador. Então, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 13, fala aí. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que se lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Eles as consideram menos do que nada, como um vácuo. Olha só a distância de Deus para a sua criação. E aí, né, o profeta ele faz algumas perguntas. Quem é que ensinou Deus? Quem é que Deus pediu conselho? Quem é que guiou Deus no entendimento? A resposta a gente sabe, né? Ninguém. A não ser o próprio Deus. Tá? E o que somos diante de Deus? Nada. Um pó. Como um vácuo. Tá? Então vejam que a distância entre Deus Criador e as criaturas é muito grande. E essa distância, pessoal, eu não estou falando de uma distância que o pecado provocou. Não é essa distância moral, tá, santa, de Deus para a sua criação. Não é dessa distância, é a nossa essência. Nós somos criaturas. Nós somos criaturas. Se vocês pregarem, não tem aquelas massinhas que crianças brincam, né? Aquelas massinhas. Se você pegar e fazer qualquer coisa com aquela massinha que você formou, deu forma, se transformou em você? Não, ela continua sendo uma massinha. E você continua sendo uma outra coisa. Tá?
Essa é a mesma ideia do Deus Criador e da sua criação. Vamos ver lá, abre aí comigo também, Salmo 113. Só para a gente ver na palavra essa distância. Ver os versículos 5 e 6. Salmo 113, versículos 5 e 6. Vamos lá. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ou seja, quem é igual a Deus, cujo trono está nas alturas, e para saber alguma coisa aqui embaixo, ele tem que se inclinar, ele tem que descer. Tá? Não existe ninguém igual a esse Deus. Não existe ninguém igual a esse Deus. Então a primeira coisa que a confissão me afirma é que tão grande é a distância de Deus com a criatura. E isso gera uma consequência. Então a primeira coisa, a distância entre Deus e criatura é uma distância imensurável. Tá? E essa distância, e por sermos criatura, nos gera uma consequência. Aí segue a confissão, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, Deus não precisa da gente. Deus não precisa do nosso amor, Deus não precisa do nosso serviço, Deus não precisa de nada do que nós somos. Deus não precisa. Ele é Deus, Ele é autossuficiente, Ele é santo, Ele é criador, Ele é perfeito. Ele nunca precisou de nós para cumprir os seus planos ou para qualquer coisa. Ele não precisa que nós nos relacionemos com Ele, Ele não precisa que nós façamos nada por Ele. Mas Deus, em sua soberana vontade, quis que isso acontecesse. Ele nos criou. Ele quis nos criar. E mais do que isso, Ele quis se relacionar com a sua criação. Ele não é um tipo de Deus que cria e abandona a criação. Ele é um Deus transcendente, mas Ele é um Deus que é o Emanuel, que está no meio de nós, que quer estar conosco. E nós, por conta disso, nós temos uma obrigação com Deus. Qual obrigação? Nós devemos obediência a Ele. Essa é a obrigação de toda a criação. Obedecer a Deus. Essa é a nossa obrigação, obedecer a Deus. Então, só pelo fato de quê? Só pelo fato de sermos criaturas. Só pelo fato de sermos criaturas. Nós não precisaríamos, Deus, melhor dizendo, não precisaria de nada disso, mas Ele quis fazer. Ele quis criar. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E lhes exigiu lá no Éden o quê? Obediência. E depois que o homem caiu, ele criou um povo, selecionou, escolheu um povo para ele. O que ele exigia daquele povo? Obediência. E aí aquele povo não conseguiu obedecer, precisou vir o nosso santo mediador, Jesus Cristo. E Deus ainda continua o mesmo, exigindo a nossa obediência. Só pelo fato de sermos criaturas. E aí nos traz um ponto muito interessante. Às vezes a gente obedece pensando na recompensa, não é? Às vezes a gente só faz determinada coisa porque a gente pode ganhar determinada coisa no final. Tá? Às vezes a nossa motivação em obedecer a Deus não é porque Ele é Deus Criador. Às vezes a nossa motivação de obedecer a Deus é porque Deus tem um presente para mim. Deus não era obrigado a dar nada para a gente. Deus não era obrigado a prometer nada para a gente. Só pelo fato da gente ser criatura, Deus muito bem poderia exigir de nós o que Ele quisesse, sem nenhuma promessa. Sem nenhuma promessa. Mas Deus é um Deus amoroso e gracioso também. Pelo fato de nós obedecermos, Deus
se relacionou conosco fazendo uma promessa a nós. Ele precisaria fazer essa promessa? Não. Ele não precisaria. Só pelo fato da gente ser criatura, ele poderia muito bem nos obrigar a cumprir com as suas ordens, independentemente de qualquer promessa. Por quê? Porque ele é o Criador. É ele que dita as regras do mundo e dos seres que ele criou. Quem somos nós, né, como a gente leu lá em Isaías, né, quem somos nós para dar conselhos a Deus? Quem somos nós para virar para Deus e falar assim, ó Deus, aqui só está sendo injusto? Quem somos nós para dizer a Deus, né, o que Ele deveria ter feito? Deus é perfeito e a vontade dEle é boa e agradável, e mesmo Ele não precisando nos dar nada, mesmo assim Ele nos deu. Tá? E a promessa que Ele nos dá qual é? Qual é a promessa que Deus tem para a gente? A vida eterna, não é? Essa é a promessa que Deus tem para a gente, a vida eterna. Ele deveria ter dado isso para a gente? A gente fez alguma coisa para ser merecedor dessa vida eterna? Não. Eu acho que a gente sabe, né? Que a gente não é merecedor, que a gente não fez nada para merecer essa vida eterna, mas Deus quis nos dar. Tá? Oi? Fizemos o contrário, né? Fizemos o contrário, ou seja, a gente desobedeceu a Deus e por conta disso, né, a promessa de Deus ficou mais complicada, vamos assim dizer. Tá? Então vejam que nós devemos obediência a Deus, não porque Deus prometeu a vida eterna, mas porque Ele é Deus, Criador. Só por isso. Né? Só por isso. É só a gente ver relacionamento de filho com pai, né? Às vezes o pai quer que o filho obedeça. Aí o que normalmente o pai faz? Olha, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Né? Dá uma ordem, mas com uma promessa de presente. Né? E aí, às vezes, a motivação do filho não é cumprir a ordem só porque foi o pai que deu. A motivação do filho é fazer aquilo lá para conseguir o presente. E às vezes a gente faz a mesma coisa que os nossos filhos pequenos. A gente quer cumprir, ser obediente, mas apenas para conseguir um presente. Né? A gente vê muito isso, não vê? Hoje em dia, várias igrejas aí que se denominam evangélicas e no final o Deus que é apresentado para eles não é um Deus criador soberano sobre todas as coisas. É um Deus que dá presente. É um Deus que, se você fizer isso, Deus... É claro que Deus te dá presente porque Ele é gracioso. Eu não estou falando que Ele não dá. Eu estou questionando qual é o motivo da nossa obediência. Né? Por que obedecemos a Deus? É porque Ele é criador? Ou é porque Ele tem presentes para nós? Vejam que a confissão lhe fala que as criaturas racionais devem obediência a Deus só porque Ele é criador, tá? Só por isso. O que Deus fez nesse mundo é tudo para Ele, para a glória dEle, tá? Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto aí desse parágrafo, existe uma imensidão muito grande entre Deus Criador e as suas criaturas. Segundo ponto, por causa de Deus ser o Criador, nós lhe devemos obediência, sem ter nenhuma promessa. Se Deus não tivesse prometido nada, mesmo assim, nós devíamos obediência a Ele. E aí continua, essa distância do homem para Deus, isso geraria o quê? Segue aí a confissão. Então fala, tão grande a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, essas criaturas nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão
por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual ele foi servido expressar por meio de um pacto. Olha só o que a confissão está dizendo, que nós, criaturas, nunca conseguiríamos alcançar nenhuma graça, nenhum presente, nenhum favor, nenhuma recompensa, nenhuma bem-aventurança de Deus, se Deus não tivesse voluntariamente nos dado. A pergunta aqui é o seguinte: o que nós poderíamos fazer para Deus se tornar devedor de nós por alguma recompensa? Tenta imaginar aí, a melhor obra que você já fez na sua vida, a melhor coisa que você já fez na sua vida, isso torna Deus devedor seu? Devedor no sentido, Deus seria obrigado a te dar alguma coisa? Uma recompensa? É isso que o parágrafo está dizendo, que a distância é tão grande entre Deus e as criaturas, que as criaturas não conseguiriam ter nenhuma recompensa, as criaturas não conseguiriam ter nenhuma bem-aventurança, se não fosse a vontade de Deus. Deus é gracioso, Ele não precisaria ter feito, mas pela sua bondade, graciosidade, Ele fez o quê? Ele nos deu uma promessa de recompensa. Ele não precisaria ter feito. Tá? Agora, o parágrafo aqui da confissão, ele vai mostrar como Deus precisou, né, qual meio, qual forma que Deus usa para se relacionar com a sua criação. Tá lá no finalzinho. As criaturas não poderiam ter nada, nenhuma recompensa, nenhuma bem-aventurança, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi servido expressar através de um pacto, de uma aliança. Tá? Só um detalhe, pacto e aliança, como eu falei, a gente está usando como se fosse a mesma coisa. Tá? Apesar de alguns aí tentar fazer diferença, aqui a gente vai usar como a mesma coisa. Né? O exemplo não encaixa às vezes muito bem, mas é como se fosse um contrato, né, que Deus tivesse feito com a sua criação. Tá? A palavra contrato talvez não seja o melhor, mas é para a gente tentar compreender o que Deus fez com a criação. Tá? Então a gente só consegue alguma recompensa porque Deus fez uma aliança conosco. A gente só consegue alguma bem-aventurança porque Deus fez uma aliança, um pacto conosco, e um pacto com promessa, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Um pacto que tem uma promessa, como a gente vai ver daqui a pouco. Então essa é a ideia, né, do pacto. Deus, o pacto, melhor dizendo, é uma forma de Deus se relacionar, interagir com a sua criação. Tá? Deus poderia se relacionar conosco de outras formas? Poderia. Mas Ele escolheu se relacionar com a sua criação através de um pacto. Tá? Através de um pacto, de uma aliança. E isso é muito importante, porque a aliança, ou as alianças, elas permeiam toda a Bíblia. Elas ligam todos os temas bíblicos, tá? Desde Gênesis até Apocalipse. Então, as alianças, elas são extremamente importantes para a gente compreender como toda a história bíblica, ela é ligada. Se você compreende as alianças que Deus fez conosco, você consegue ligar tudo que está na Bíblia. Ao invés de 66 livros, vira uma história só. Tá? Presbítero Euclides. Aliança, no início, como Deus se relacionava com o homem antes da queda? Isso aí a gente vai tratar. Okay. E a outra questão é que nós estamos falando da aliança após a queda, certo? Em Não. 3,15.
não só após a queda. A gente está falando aqui, eu tô colocando, presbítero, só para ficar claro, Isso. eu estou colocando que a forma de Deus se relacionar com a criação, antes da queda e depois da queda, é através de alianças. Tá ok. Tá? Ok. É através de alianças. Certo? Por quê? Porque depois os parágrafos aqui, na sequência, eles vão falar justamente de uma aliança, de um pacto que aconteceu antes da queda e de um pacto que aconteceu depois da queda. Ou seja, a aliança permeia tudo. São dois pactos, é claro, com propósitos distintos, mas sempre pensando na mesma recompensa que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, a aliança aqui é uma forma de Deus se relacionar. Aí eu pergunto, Deus era obrigado a se relacionar com a sua criação? Ele era obrigado a se relacionar com a sua criação? Ele era obrigado a dar alguma recompensa à sua criação? Não. Então a gente já vê que uma coisa que permeia o pacto, a aliança, não só depois da queda, mas também antes da queda, é uma graça de Deus. Quando Deus nos cria, se relaciona conosco e nos traz recompensa, bem-aventuranças, o que Deus está sendo qual a atitude que Deus está tendo com a sua criação? Uma atitude graciosa. Tá? Agora só entender, a graça aqui que eu estou falando não é graça eminentemente salvadora, tá? Porque aí a gente já está falando de um pacto depois da queda. Mas é como se fosse uma graça comum. É Deus sendo bondoso para uma criação que não fez nada para receber uma recompensa de Deus. Ficou claro isso daí? Então Deus não era obrigado a nos dar nada, mas Ele quis. Tá? No momento que Ele, como diz aí a confissão, voluntariamente dá, né, voluntariamente se aliança conosco, então aqui a gente consegue enxergar o quê? Que é um pacto, que é uma aliança, que parte dessa bondade de Deus, dessa graciosidade de Deus também. Tá? Então uma coisa que permeia as alianças é essa bondade em Deus recompensar uma criação que não tem mérito para ser recompensada, que não fez nada para ser recompensada. É um presente. Tá? É um presente. Certo? Aí depois a gente vai entender muito bem. Essa questão aí, como isso funcionou antes da queda. Tá? É o que eu quero hoje trabalhar aqui também, é como isso funcionou antes da queda, que é a pergunta que o presbítero fez. Só quero terminar esse primeiro parágrafo aqui, falando de uma expressão que a confissão usa, né, que fala assim, que a gente só recebe bem-aventurança ou recompensa, se não por uma voluntária condescendência. A confissão usa essa expressão, voluntária condescendência da parte de Deus, tá? Materializada na nossa vida através de uma aliança. O que é essa voluntária condescendência? Primeiro, se é voluntária, quer dizer que Deus não era obrigado a fazer nada. Isso veio da vontade soberana de Deus, tá? O que é essa condescendência? Condescendência significa... por exemplo, quando a gente vai conversar com uma criança, né, às vezes a gente conversa de igual para igual com uma criança, não é? A gente abaixa, conversa, né, faz aquelas vozinhas até engraçadas, né, a gente até muda a voz para falar com a criança. A gente desce no nível da criança para que a criança consiga compreender aquilo que a gente está falando para ela. Não é assim que às vezes a gente faz? Tá? Aí faz até aquelas vozinhas vergonhosas assim que os pais, mães costumam fazer de vez em quando. Tá? Isso é uma condescendência, é você descer ao mesmo nível de outra coisa. O que Deus faz conosco nesse pacto? Lembra, a distância é grande. Mas para Deus realizar um pacto e se relacionar com a sua criação, o que Deus fez? Ele teve que descer até o nosso nível para falar de igual para igual com a sua criação. Se Deus não fizesse isso, nós nunca conseguiríamos nenhuma recompensa, nenhuma bem-aventurança. Então vejam que esse pacto, ele não partiu de nós,
Não foi a gente que procurou a Deus para fazer um pacto, não foi a criação que procurou a Deus para fazer um pacto. Foi Deus, na sua voluntária condescendência, que desceu ao nosso nível, olhou aos nossos olhos e falou que ia se relacionar com a sua criação. Isso é tremendo, irmãos. Deus não precisaria ter feito isso, mas Ele fez. Deus descendo, se humilhando. A gente vê isso na vida de Cristo, né? Isso mais à frente é revelado, que Cristo se humilhou, se tornou homem, deixou seu estado de glória para se tornar homem e veio nos dar uma recompensa. Ou melhor dizendo, veio conquistar a recompensa que nós tínhamos perdido. Tá? Então isso é uma voluntária condescendência. E para a gente entender isso bem, pessoal, vocês já ouviram falar da teologia federal? Já ouviram falar da teologia federal? Tá? Teologia federal é a mesma coisa que teologia, em certos termos, mas é basicamente a mesma coisa que teologia pactual. Porque a gente está falando de uma teologia de alianças, não é? Aqui, de uma teologia de pacto, Deus fazendo um pacto, tá? E costuma-se usar um outro nome, a teologia reformada costuma usar um outro nome, que eu acho que se perdeu aí pela história, que é a teologia federal. O Brasil é o quê? O Brasil é uma república o quê? Federativa, não é? Ou seja, a gente é uma federação. É você que governa a federação? Não, a gente faz o quê? Nós escolhemos representantes para governar em nosso nome. Não é assim? A gente vai lá na urna, escolhe os representantes para governar em nosso nome, certo? Aí eu pergunto, as atitudes do governante só atingem ele ou atinge toda a nação? Toda a federação? Atinge toda a federação. Tá? Então se um governante é mau, a nação vai mal. Se um governante é bom, a nação vai bem. Se você pegar lá os reis de Israel e de Judá, você via muito esse exemplo. Quando um rei era mau, a nação também ia mal. Quando um rei era bom, a nação também ia bem. Tá? Isso é muito importante, é um detalhe muito importante para você compreender esses pactos, essas alianças que Deus faz. Deus faz aliança com a criação, mas Deus, Ele escolhe um cabeça, um representante. E a atitude desse representante, sendo boa ou má, influencia toda a criação. Então essa teologia federal de pacto, ela trabalha com a ideia de um representante, de um cabeça de grupo. Tá? É ele que, vamos dizer assim, que governa, né? Abaixo de Deus é ele que governa a criação, só que as atitudes deles influenciam toda a criação. Vou dar 2 exemplos de representantes que a Bíblia traz. Primeiro representante, Adão. Né? O que aconteceu? O que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5? Que por causa de um homem, o pecado e a morte entrou no mundo. Mas quem pecou? Foi você? Quem é que fez? Quem é que tomou essa atitude má? Foi você? Não, foi Adão. Mas por que eu tenho que responder pelos pecados de Adão? Tá? Ou pelo pecado, melhor dizendo, dele. Porque ele era o representante. Adão não era só o pai de toda a humanidade. Adão, naquele estado original, natural, ele era o representante, o cabeça de toda a humanidade. É por isso que o pecado de Adão não atingiu só Adão. O pecado de Adão atingiu toda a humanidade. Então, quando a gente fala de pacto, Deus faz um pacto com a criação, mas existe uma pessoa que é o cabeça desse pacto. Isso é a teologia federal.
Deus escolhe, existe um representante da humanidade. Tá? No início, o representante da humanidade foi Adão. Não foi muito boa a governança do Adão. Tá? E aí Deus, então, ele precisa agora, né, ele precisou de um outro representante para a humanidade. Quem foi? Cristo. Tá? Foi Cristo. Se Deus não trabalhasse com essa ideia de representante, quem é que deveria ter morrido naquela cruz? Nós. Se Deus não tivesse elegido Jesus como representante da humanidade, como substitutivo da humanidade, quem é que deveria ter morrido na cruz? Nós. Então vejam que Deus faz alianças com representantes da humanidade. Tá? Deus não fez aliança com toda a família de Noé, Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi. Tá? Eles, dentro da teologia, eles vão representar esses cabeças. Né? Existe um termo que os pais da igreja usavam, que era recapitulação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a Bíblia recapitula, ela traz várias vezes a mesma coisa, a mesma história, né, para a gente aprender. Tá? A gente esquece muito fácil as histórias, a gente esquece muito fácil as informações. É por isso que Deus quando Ele traz a lei, Ele fala, olha, você pega, você estuda de manhã, à tarde, à noite, e todo dia sim, você estuda todo dia a palavra, porque isso vai entrando na nossa cabeça por repetição, por recapitulação. E recapitular é uma palavra que significa colocar uma nova cabeça. Né? A capitulação do latim significa cabeça. Então, recapitular quer dizer que Deus vai lembrando em vários momentos da história que Ele trabalha com representantes. Aí você deve pensar assim, eu ouvi até um pastor ontem falando assim, mas é injusto, né, a gente responder por um pecado que Adão fez. É injusto, não é? Foi ele que fez. Aí ele fala assim, eu nunca vi ninguém falar que é injusto Cristo ter morrido por nós. Você acha isso injusto, Cristo ter morrido por você? E se Deus não tivesse trabalhado dessa forma, a dívida que nós temos, ela tinha que ser paga pessoalmente. Ela ainda tem que ser paga pessoalmente. Ela ainda tem que ser paga pessoalmente. Deus não mudou a forma, mas Ele tem um representante pagou essa dívida pela humanidade caída. Agora, aqueles que não creem em Cristo, Jesus pagou a dívida deles? Não, eles vão responder pelas suas dívidas? Vão. Tá? Presbítero Samuel. Não, só tem uma parte aí que eu estou, o irmão disse aqui, Deus fez um pacto, e Ele precisou de alguém que mas, só para te entender melhor, sim, não é que Ele precisou eleger, é que Ele quis eleger. O texto de João 3,16 mesmo, fala assim, que Deus amou o mundo. Ele não está dizendo que Ele precisou. Fala assim, Ele amou o mundo. Sim, talvez a palavra que eu usei não tenha sido a melhor. De tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho. Não é que Ele precisou, então tinha que inverter o verso. Ele precisou amar para poder enviar o Filho. Não, Ele falou, Ele amou independente do pecado do homem. Sim, mas o que eu quero dizer, talvez a palavra não foi melhor, presbítero, é o seguinte, é que Deus, Ele trata a gente com alianças, e as alianças têm um representante, entendeu? Então Deus fez no Novo Testamento uma nova aliança, não foi isso? Ele fez, mas não o texto fala assim, que Ele não precisava de nada não. Ele não, como eu falei antes, Deus não precisava ter feito nada por nós.
Ele resolveu Entendeu? amar. Ele fala aqui Mas que ele amou. como ele resolveu prometer a nós, como ele resolveu prometer a vida eterna à criação, então, e o primeiro representante não alcançou essa bênção, então Deus, sim, ele necessitava de um novo representante para recapitular a aliança que ele tinha. Não, ele não necessitava. Não, eu não estou falando Daí que para frente o texto fala que ele amou. sim, mas ele faz isso, Samuel. Ele faz Aqui, isso. não, veja bem aqui na Não, na deixa eu condição. ver, deixa só. Talvez a nossa discussão aqui é só sobre o termo, tá, que eu estou usando. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Eu só estou falando que Deus, como Ele havia prometido, Ele mesmo se torna devedor dele mesmo. Entendeu? Deus não precisava prometer. Você está entendendo? Entendi ainda não. Deus precisava prometer vida eterna para a gente? Olha bem o que é que diz o texto de Atos. Fala. Aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Sim. Como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não precisa de nada, é ele que resolveu fazer isso. Isso a gente concorda, não é? E no texto depois do pacto da graça ele fala assim: porque Deus amou o mundo. Sim, eu não estou discordando disso. Eu só estou dizendo, Samuel, é o seguinte: Deus prometeu a vida eterna para a humanidade, não foi? Ele não prometeu? Sim. Sim, Deus prometeu a vida eterna. Então Deus se torna o devedor da criação da vida eterna. Porque a criação fez alguma coisa que merecesse a vida eterna? Deus precisava dar a vida eterna para a gente? Não, ok? Então a vida eterna é um presente, é uma graça, é um ato de amor de Deus para com a criação. Agora, a forma que Deus vai levar isso para a gente, tá, é através de um pacto, de uma aliança. Beleza? Entendido até aí? Então o que acontece? Quando Deus se torna devedor da criação, né, devedor dele mesmo, melhor dizendo, não devedor da criação, mas Deus é devedor dele mesmo, porque ele promete e ele cumpre a promessa porque ele é fiel, não é? Se ele promete, ele não cumpre. E ele cumpre por quê? Porque ele é fiel, ele é devedor dele mesmo, né? Ele nunca vai ser devedor nosso. Então assim, se ele se relaciona conosco através de pactos e representantes, e o primeiro representante caiu, que é Adão, ele precisava no sentido, a promessa ainda estava de pé, Deus não anulou a promessa da vida eterna, só que um novo representante perfeito precisava surgir. É nesse sentido que eu estou colocando que Deus precisava. Não estou dizendo que Deus era obrigado. E ele precisava por quê? Porque ele tinha amado o mundo e tinha prometido a vida eterna. Só que a humanidade sozinha não ia conseguir. A gente ia conseguir por nossas obras? De forma nenhuma. Mas a humanidade então precisava de um novo Adão. Tá? É nesse sentido que eu coloquei o precisava. Não estou dizendo que Deus não amou, que Deus fez isso por outro motivo. Tudo isso é certo. Talvez a palavra precisar que foi usada que não está muito bem colocada. Tá? É que Deus, ele tinha uma promessa, ele tem uma promessa e ele precisa cumprir porque ele é fiel a ela. Tá? E como ele cumpre? Ele cumpre isso com um novo mediador da humanidade e o Criador, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo precisava vir para Deus dar vida eterna.
para a humanidade. É nesse sentido, precisava, deixa eu mudar a palavra, acho que eu achei uma palavra melhor, era necessário, é necessário, eu acho que essa é a melhor palavra, tá? É necessário que um novo mediador, um novo representante exista, ok? Agora, esclareceu? No meu entendimento, assim, ficou mais acertado, que é necessário. Não porque nós, é porque Deus prometeu, tá? Nunca é mérito nosso, sempre é mérito de Deus. Nunca é mérito nosso, sempre é mérito de Deus. A nossa obrigação é obedecer, como a confissão fala, tá? E obedecer não é nada mais, nada menos do que nossa obrigação, né? Então, quando às vezes a gente obedece, a gente não fez nada demais, não tem? Quando o aluno tira 10, o filho tira 10, você fala, olha, você fez a sua obrigação, né? Beleza? Ficou tranquilo aí? Ah, beleza. Obrigado, Fred. Deixa eu só colocar aqui para... Eu pensei que o presbítero Samuel ia me pegar lá fora. Mas é bom falar disso, porque às vezes a gente usa uns termos que confunde. Obrigado pela situação. Entendido? Então, resumindo, existe uma imensidão muito grande entre a criação e as criaturas, tá? Da qual as criaturas nunca conseguiriam nenhuma boa-aventurança, nenhuma benesse de Deus, se não fosse Deus, a sua voluntária condescendência, de descer ao nosso nível de criaturas e nos dar essa relação através de um pacto, tá? Aí vamos lá, aí eu vou chegar lá na pergunta do presbítero Euclides. Vamos falar hoje sobre o pacto de obras. Tá? Aí nas próximas aulas o pastor vai continuar e vai estabelecer sobre o pacto da graça. Então, capítulo 7, o parágrafo 2º aí da confissão, fala o seguinte, capítulo 7, parágrafo 2º da confissão. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua prosperidade, sob a condição perfeita, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então, você só consegue entender essa situação desse parágrafo 2º do capítulo 7, se você compreender aquela questão do representativo, da representatividade. Adão como representante da humanidade. Porque vejam que aqui nesse pacto de obras, Deus promete o que a Adão? A vida. Lembram que quando Deus criou o jardim no Éden, Deus colocou o jardim no Éden, Ele fez toda a criação tal, e colocou quantas árvores lá, que Ele enumera 2 árvores daquele jardim. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a que ficou mais conhecida, né? E ele coloca uma outra árvore, que era a árvore da vida. Tá? Então tinham 2 árvores. Adão preferiu qual? A do conhecimento do bem e do mal. Então vejam que essa árvore da vida, ela simbolizava já a promessa que Deus tinha para a sua criação. A vida eterna. Tá? A vida eterna. Por quê? O que é vida eterna? Só para a gente conceituar. Vida eterna é uma existência eterna na presença de Deus. Isso é uma vida eterna. É isso que nós almejamos, é isso que Deus nos promete. É que nós possamos existir eternamente na presença desse Criador. Não há morte. E Deus tinha prometido isso. Ele tinha colocado 2 árvores no jardim. Uma do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou, dessa daqui você não come, tá? Senão você morre. E uma outra, uma árvore da vida. A gente pode falar assim, Deus colocou uma árvore da vida e uma árvore da morte no jardim. Porque se ele comesse da outra, isso ia gerar a morte, né? Então, a primeira coisa que a gente vê aí, que Adão é tratado por Deus, lá antes da queda. Tá? Aqui a gente está falando agora desse pacto antes da queda. Tá? O pacto da graça é o pacto que acontece depois da queda de Adão e de Eva.
Mas antes da queda, Deus tinha feito um pacto com Adão. Tá? Existe um problema aqui, que é um problema do nome, né? Talvez a gente fale aí, pacto das obras. Às vezes a gente ouve sempre falando, né, que a obra não salva ninguém, tal, porque ninguém consegue ser perfeito em obediência na lei do Senhor para conseguir cumprir com toda essa obra e ser salvo pelas suas próprias obras. Ninguém é perfeito. Alguém aqui já conseguiu cumprir toda a lei de Deus? Não. É por isso que nós precisamos, né, da graça de Deus, da obra do segundo representante, que é Jesus Cristo, tá? Mas existe a possibilidade, hipotética, impossível, mas Deus nunca revogou a lei. Deus revogou a lei dele? Não, Deus não revogou a lei, ela ainda está lá vigorando. Se a pessoa cumprir toda a lei de Deus, a palavra fala que aquilo nos será vida. Se a pessoa cumprir toda a lei de Deus, ele alcança a vida eterna. A questão é, quem de nós consegue? Só Cristo conseguiu. Só Cristo conseguiu ser 100% perfeito no cumprimento de toda a lei de Deus. Só Ele. Só Ele. Mais ninguém. Obediência. Exatamente. O próprio parágrafo que ele coloca, o que é esse pacto de obras? É um pacto que exigia de Adão uma obediência perfeita. Adão tinha que ser 100% na obediência de Deus, e uma obediência pessoal de Adão. Por que uma obediência pessoal de Adão e não de Eva também? Deixa eu perguntar, quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus vai atrás de quem? Mas não foi Eva que pecou primeiro? Vejam que quando Eva peca primeiro, dá o fruto para Adão, Adão come, mas Deus chama quem para prestar contas? Adão. Por quê? Porque a ordem foi dada para Adão como representante da humanidade. Então vejam que Adão pecou, e o pecado de Adão é que se estende toda a sua posteridade. Agora, no pacto de obras, a promessa era o quê? É que se Adão fosse obediente, Adão conseguiria a vida eterna. Tá? Então vamos lá, o que é esse pacto aqui de obras? É um pacto realizado antes de Gênesis 3. Gênesis 3 é a queda do homem. Tá? Então esse pacto foi realizado lá em Gênesis 1 e 2. Ok? É um pacto pré-lapsariano, ou seja, um pacto antes do lapso do pecado. Tá? É um pacto que aconteceu antes do pecado, entre Deus e a humanidade representada por Adão. Tá? É por isso que o pecado original de Adão se estende a toda a humanidade, porque ele era um representante. O governo dele no jardim não foi bom, e o ato que ele praticou de governança lá, de comer o fruto proibido, é que isso traz uma consequência, uma maldição para toda. Tá? Esse pacto, pessoal, ele tem outros nomes aí na teologia, tá? Dependendo do enfoque. Alguns vão chamar de pacto da natureza, porque o homem estava lá no seu estado perfeito e natural. Outros vão chamar de pacto da vida. O Catecismo Menor de Westminster, ele chama, não de pacto de obras, ele chama de pacto da vida, porque a promessa, né, dada ali era uma promessa de vida. Tá? Outros vão chamar de pacto adâmico, por causa, né, que o pacto foi feito com Adão. Pacto legal, porque o que se exigia era o cumprimento de uma, entre aspas, lei de Deus. Né? Você pode comer de todos os frutos, menos dessa árvore aqui. Tá? Então o pacto aqui tinha uma natureza de obediência perfeita e pessoal de Adão. Tá? Se Adão tivesse cumprido com sua parte,
provavelmente a humanidade saltaria do estado natural para o estado de glória. A gente não precisaria, né, ter passado por toda essa fase que estamos passando. É claro que Deus não decretou isso, né, porque não aconteceu isso. Mas existe uma promessa implícita nesse pacto de obras, a promessa da vida, né? A promessa da vida. Então, existe a principal diferença, né, entre o pacto de obras e o pacto da graça, tá? É que o pacto de obras, o representante era uma pessoa 100% humana, que é o Adão. Tá? Vejam, no pacto de obras, quem era o representante da humanidade? Adão. No pacto da graça, quem é o representante da humanidade, o cabeça da humanidade? Cristo. Tá? Então a gente tem um Adão representante que no jardim caiu, e a gente tem Cristo, um segundo Adão, né, como Paulo chama, ou um último Adão, como Paulo também chama, representante, cabeça da humanidade, a qual conseguiu cumprir integralmente, 100% e pessoalmente a lei de Deus. O próprio Jesus falou, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Né? Ele veio para cumprir. Então, o pacto não foi feito com Adão, o pacto foi feito Adão como representante da humanidade. Esse é o ponto principal que a teologia reformada destaca, que a confissão de Westminster destaca. O pacto aí, a vida prometida a Adão e a sua posteridade. Agora, esse pacto, ele tem alguns elementos, não sei se vai dar tempo, tá? Qualquer coisa o pastor ele reforça isso na próxima aula também. Pacto para existir tem que ter alguns elementos. Primeiro, tem que ter partes contratantes. Você faz pacto sozinho? Não. Você faz alguma aliança sozinho? Não. Tem que ter, no mínimo, uma outra pessoa. Tá? Quem eram essas pessoas lá no Jardim do Éden? Com quem foi feito o pacto? É Deus fazendo pacto com Adão. E Adão como representante da humanidade. Adão como representante da humanidade. Tá? Qual era a condição? Quando você faz um pacto, você coloca as cláusulas do pacto. Qual a condição que Adão tinha que cumprir? A obediência. Né? Simbolizada em qual situação a obediência? Simbolizada em não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa era a condição. Ele cumpriu essa condição? A gente sabe que não. Né? A gente sabe que não. Tá? É por isso que a árvore da vida ela aparece em Gênesis e ela nunca mais é mencionada na Bíblia, a não ser lá no final da Bíblia em Apocalipse. Vamos dizer assim, um contrato, na linguagem jurídica a gente tem um contrato chamado contrato de adesão, que é um contrato que alguém faz, mas você não tem direito de mexer nas cláusulas. Tá? Você não tem direito de mexer nas cláusulas. Ou você aceita e assina, ou você não aceita o contrato. É como se fosse isso que Deus fez com Adão. Olha, o contrato é esse. Mas Adão, você não tem direito de mexer nas cláusulas. Por quê? Você é criatura. E eu voluntariamente e condescendentemente estou fazendo isso com vocês. O contrato é meu, do Criador. E você obedece ou não. Tá? Qual era a promessa? Se Adão tivesse obedecido, qual é a promessa? Essa promessa ela não está explícita lá em Gênesis. É uma promessa implícita. Ora, se a penalidade do descumprimento era a morte, a gente presume o quê? Que a recompensa pela obediência de Adão seria a vida. A teologia reformada, ela vai dizer o seguinte, que Adão, não se sabe por quanto tempo, mas Adão estava passando por um teste divino. Ele estava passando por um teste. E se ele passasse por esse teste de obediência, ele conseguiria para a humanidade a vida eterna e nunca mais poderia pecar.
Aí você deve pensar, mas que doideira é essa? O que aconteceu com os anjos? Existe anjo caindo até hoje? Existe? A Bíblia não fala. A Bíblia fala de um evento em que uma parte dos anjos caíram e as outras permaneceram. Não é? Ou seja, é como se os anjos também tivessem passado por um teste, em que alguns anjos não passaram, caíram do seu estado, mas os outros anjos que passaram nesse teste, permanecem nesse estado até hoje. Então a ideia seria essa, naquele estado natural do pacto das obras. Deus tinha feito uma promessa, e a promessa era o seguinte: Adão, se você for obediente, você vai ter vida. Adão poderia ter simplesmente não ter comido do fruto proibido e ter comido da árvore da vida. Mas ele preferiu qual? Isso é para demonstrar que mesmo num estado de santidade como Adão estava, né, a nossa inclinação sempre foi para o pecado. É claro que a gente sabe que isso tudo, Deus não foi pego de surpresa, a gente já estudou isso, né? Deus tinha um propósito, um plano para tudo isso. Então vejam que a vida era a promessa, tá? Qual era a penalidade pela desobediência? A morte, tá? Qual morte? Aí o pastor até comentou isso no domingo passado, né? Biblicamente, a gente tem três tipos de morte: uma morte física, que é a separação do corpo da alma; uma morte espiritual, que é a separação de você com Deus; e uma morte eterna, que é a separação eterna de Deus, tá? Então aqui a penalidade pela desobediência é a morte. Mudou essa penalidade hoje? Não. Vejam que hoje ainda a gente continua com um pacto recapitulado, né? Só que com outro cabeça, Cristo, tá? E todo pacto, para a gente fechar isso, todo pacto, isso é importante você saber, existe um sinal, um sacramento. Para todo pacto, toda aliança que Deus faz, existe um sacramento, um sinal, um selo, tá? Às vezes quando você faz um acordo, você vai lá, aperta a mão, esse é o selo do pacto. Ou você assina seu nome no contrato, isso é o selo do pacto. O pacto que Deus fez com Adão, qual foi o sinal, o selo que Deus deu? Qual foi o sinal? Com Adão não, perdão, com Noé. O arco-íris, né? O pacto que Deus fez com Abraão, qual foi o sinal? A circuncisão. O pacto que Deus fez com Jesus, o batismo e a Santa Ceia, né? Ele, na ceia principalmente, ele fala: esse é o sinal da nova e eterna aliança. Veja que ele explicitamente fala: esse é o sinal. O pacto que Deus fez com Davi, qual era o sinal? Esse é mais difícil, né? E aqui é interessante que quando Deus faz um pacto com Davi, em nenhum momento no texto bíblico aparece a palavra pacto, tá? Assim também alguns criam objeção: Deus não fez pacto com Adão, porque em nenhum momento em Gênesis 1:2 aparece a palavra pacto. Mas eu sei que Deus fez um pacto com Davi, porque o Salmo 89 fala que foi feito um pacto, uma aliança com Davi. Mas qual era o selo da aliança com Davi? O trono. Deus prometeu que daquele trono de Davi nunca faltaria um rei, tá? Sempre da família de Davi. Então o sinal ali era o trono. Qual era o sacramento do pacto com Adão? Qual era o sacramento do pacto com Adão? Era a árvore da vida. A árvore da vida não é uma árvore mágica que você vai lá, come e ganha vida eterna. A gente sabe que símbolo em si mesmo não tem nenhum poder. Não tem nenhum poder um símbolo em si mesmo. O poder é de quem dá o símbolo, ou seja, de Deus. A gente sabe que quando a gente faz a ceia do Senhor, o pão e o vinho em si mesmo não tem nenhum poder. O poder, ele vem de Deus, que nos deu a vida eterna através de Cristo.
Então, o que simbolizava ali era a árvore da vida. Tá? Então, como é que se deu esse pacto de obras? Esse pacto de obras se deu entre Adão e Deus, Adão como representante da humanidade, tinha uma promessa, que era da vida eterna, tinha uma penalidade pela desobediência, que é a morte, e é essa que Adão escolheu, tá? E tinha um sinal, que é representado, simbolizado pela árvore da vida. Tá? Aí eu pergunto, esse sinal, ele volta na Bíblia? Esse sinal da árvore da vida volta na Bíblia? Volta. Lá em Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, o que vai ter lá na Nova Jerusalém, lá no meio? Representando o quê? A vida eterna, ou seja, quando a gente consegue a vida eterna, e qual é o sinal da vida eterna? A árvore da vida de volta no jardim. Então vejam que o pacto de Deus, né, os termos do pacto não mudaram, eles continuam o mesmo. Deus prometendo a vida eterna, o que mudou na verdade foi o cabeça. O primeiro cabeça caiu, e aí Deus levantou um outro cabeça, Jesus Cristo. Era necessário fazer isso. Amém, irmãos? Eu não sei se ficou claro, a gente estourou um pouquinho o tempo, me perdoem, tá? E espero que a gente tenha falado e entendido. O presbítero Euclides conseguiu, ficou tranquilo sobre aquela pergunta de como se deu esse pacto. É um dos temas, meus irmãos, mais controvertidos, até dentro da própria teologia reformada. Mas é uma das coisas mais lindas. Se você compreende o pacto de obras, você vai compreender bem melhor o pacto da graça, e mais, você vai compreender o porquê Cristo é mediador desse pacto. Tá? Então, alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então, pediu o presbítero Fale que ore para encerrar, agradecendo